Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VGIP11, o VGIP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é o fundo imobiliário do setor de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado aí a R$ 90. Ele entregou de retorno nos últimos 12 meses 11,83%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,98, apesar de eu discordar disso aqui. E ele está com a liquidez diária altíssima. Ele vem negociando uma média de 2 milhões por dia, com a liquidez muito boa. E ele vem se recuperando nos últimos dias com a valorização de 3,29% nos últimos 12 meses. Em questão de cotação, eu prefiro olhar por esse site aqui. Então a gente vê o seguinte, esse fundo ele veio a mercado durante a situação pandêmica, em março de 2020. Então ele é um fundo de base 100, mas veio a mercado bem depreciado, R$ 80, chegou a ter um pico de R$ 63. Depois ele se normalizou e começou a ser negociado ali a 100, voltou a ser negociado próximo de 100. Durante ali o final de 2020 para 2021, esse fundo chega a bater ali 110, 116 reais. Depois ele volta a ficar lateralizado, ser negociado ali próximos dos 100 reais novamente. Isso ocorre até mais ou menos o mês 7 de 2022. Durante esse período aqui, final de 2021, todo o mercado cai, esse fundo tem uma pequena oscilaçãozinha, mas nada fora do normal. E aí, desde o mês 7 para frente de 2022, mês 5, mês 6, mês 7, começa a deflação, né, em 2022, e esse fundo sofre bastante, tendo as suas cotas jogadas ali para patamar de incríveis R$ 80. E agora, na data que eu gravo o vídeo, o fundo vem numa boa recuperação, saindo desses 80 para próximo dos R$ 90. A gente até vê uma evolução nos últimos dias aqui. Durante os últimos 12 meses, esse fundo teve mínima de R$ 79,20, provavelmente nesse vão aqui, máxima de R$ 100 e agora ele está nesse patamar de 90. Voltando para aquele outro site, a gente vê aqui as informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, ele é um fundo para público em geral, ele tem mandato renda, ele é de outros segmentos, um fundo de papel, prazo indeterminado, gestão ativa. Essa informação sobre taxa a gente vai ver lá dentro do relatório. Não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta ali com quase 83 mil cotistas e tem ali mais de 11 milhões e 700 mil cotas emitidas. O valor patrimonial atual do fundo está em R$ 92 e a gente viu que ele está sendo negociado a 90. Só que, por que eu disse que eu não concordo com esse PVP de 0,98? Gente, existe um fenômeno que se chama marcação a mercado. Então, os papéis desse fundo estão depreciados. Esse fundo não vale só R$ 92 de patrimônio. Eu vou ser pessimista que esse fundo vale pelo menos R$ 95, 96, 97 reais. Se ele estiver R$ 96 aí, o PVP não vai ser mais 0,98. Ele vai ser um PVP de mais ou menos 0,95, 0,94. Então o fundo vai estar ali com 5, 4%, 5 a 6% de desconto. É um fundo que já passou do patamar de bilhões. Atualmente ele conta ali com 1 bilhão e 80 milhões de patrimônio. E o último dividendo anunciado foi de R$ 1,09. Dando continuidade aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo comparado com outros índices. Se a gente trouxer para 5 anos, fica um pouco injusto com esse fundo. Olha o prazo que esse fundo não tem rentabilidade, ele ficou para trás. E isso conta muito, né? Ao passo que se a gente trouxer para os últimos 2 anos, né? Esse fundo tem pouco mais de 2 anos. Então, também é um pouco injusto. Mas eu vou comparar os dois prazos. Com 5 anos... o índice de dividendos, o IDIV, ele retornou 103% nos últimos 5 anos, ao passo que o VGIP, 72%, só que o VGIP não tem 5 anos. O IPCA do período foi 32% e o IFIX 47%. Ou seja, esse fundo entregou um ótimo resultado nos últimos tempos, desde que ele está aí. Agora, se trouxer para os 2 anos, ele vai ter uma rentabilidade ainda superior. Então, nos últimos 2 anos, o VGIP com 19,14%, a inflação, né, o IPCA com 15%, o IFIX com 14,32% e o IDIV aí com 11,66% e o CDI com 21,88%. Dando continuidade aqui, a gente vê sobre a distribuição de dividendos. E aí a gente vê que tem sim uma certa irregularidade, o que é normal para um fundo de papel, ainda mais esse que é indexado a IPCA.
Então lá nos idos de 2020, esse fundo já chegou distribuindo ali próximo de R$1 e começou a sofrer bastante, ó. 70 e poucos centavos, ou 75, 80, caiu para próximo de 60 e depois vem numa boa crescente, entregando acima de 1,20, acima de 1,50. A partir do ano de 2021, o fundo volta a uma certa estabilidade de novo, ó, próximo de R$1, próximo de 90 centavos, R$1, 90 centavos. De novo, ele volta a entregar mais ali no final de 2021, entregando por vários meses ali, ó, acima de 1,20, 1,50, 1,50 até próximo de 1,80, e aí vem a danada da deflação, né? Durante o período deflacionário, esse fundo começa a entregar ali próximo de R$1, alguns resultados bem baixos aqui, ó, na casa de 40 e poucos centavos, e aí ele volta à normalidade, já entregando na casa de 80 e pouco, 90 e pouco, e agora ele está nessa faixa de R$1, 1 e pouco, né? Sendo que a gente vê aqui com mais precisão as distribuições. Então a gente vê lá, ó, R$1, 45, 45, 45, momento deflacionário. Depois, 82, 80, 87, 1,10, 1,20, 1,9. Dia 13 de junho, pagou no dia 20 de junho a quantia de R$1,09. E mais aqui abaixo a gente vê o gráfico de dividendos dele, média, né, do dividendo. Então esse fundo estava entregando ali 1,2, 0,75, 1,38, ó, 1%, 1%, e teve todas as oscilações, chegando a 1,5, 1,6, 1,7. Durante o momento deflacionário, sofreu muito, né, com 0,5% mais ou menos, 1,10. E aí ele teve um ápice agora, tá mais ou menos nessa casa, ó, de 1,38, 1,40, 1,24. Um bom dividendo, na minha humilde opinião. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário aí, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, que fazem doação aí para o Pix do canal. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos canais Amuinvest e o canal Amufiagro, né? Ambos os canais contam com um clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, acessível, mas que para o canal faz enorme diferença. Considere se tornar membro dos nossos canais aí. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, lembrando que esse vídeo é gravado com antecedência, né? Outra forma de ajudar, outro benefício para se tornar membro. Em breve a planilha está ficando pronta, eu espero que dessa vez seja corrigidos os defeitos dela lá. Quando a planilha ficar pronta, quem for membro vai ter um hiper mega desconto na comercialização da planilha. Além do mais, eu tenho 2 e-books, mais uma forma de apoiar o nosso trabalho, 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books com linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, aí vai nos ajudar imensamente. Considere adquirir esses e-books, eles também são bem acessíveis, bem baratos, tá? E que tem bastante conteúdo agregador, que eu acho que pode ajudar, seja investidor iniciante, até mesmo que já tem uma certa bagagem no mercado. Na aquisição desses e-books, se vocês optarem por comprar os 2 juntos, vai ter um desconto ali de 40% a 50% de desconto comprando os 2 juntos. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o nosso trabalho. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Então aqui a gente vai observar algumas informações aqui. Eu vou dar um zoom, depois eu diminuo esse zoom aqui. Ele fala o objetivo do fundo, é um fundo de investimento, né, de papel, vai investir em CRIs majoritariamente, é para investidor em geral. A taxa do fundo, 1% sobre o valor do patrimônio líquido, com valor mínimo de 20 mil no primeiro ano e de 25 mil no segundo ano. Esse é o mínimo que eles querem receber de taxa. Cobra 0,5% de taxa de escrituração, eles cobram 20% de performance. Se bater a média do IMAB 5 e tal. Isso aqui a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial melhor, como é que funcionam essas taxas. Eles divulgam a sua renda no 8º dia útil. Na data, no 9º dia útil, fica ex-rendimentos. Aqui não tem mais direito aos rendimentos. E aqui é como se fosse a data com direito aos rendimentos. E eles pagam no 13º dia útil. Aqui ele fala algumas outras informações, ó. E a gente vê que o fundo surgiu em março de 2020. Então aqui à frente, aqui agora a gente vai ver algumas informações sobre comentário da gestão sobre o fundo, né? A gestão vem falar o seguinte, ó. O fundo encerrou o mês de maio com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuído em 48 diferentes operações, num total investido de 1 bilhão 134 milhões. Os demais recursos estavam em caixa. Ao longo do mês de maio, o fundo recebeu amortizações de CRIs, num total de 3,1 milhões,
abrindo espaço para o fundo fazer novos investimentos, especialmente no momento onde os novos CRIs têm sido adquiridos com taxa superior à média ponderada da carteira. Ou seja, está conseguindo comprar mais ativos com melhor retorno, né? E provavelmente até mais segurança. Ao longo de maio, o fundo adquiriu um total de 12,5 milhões, distribuídos em 5 diferentes operações. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção quais foram as operações que eles fizeram. Dando continuação aqui, ele fala sobre os dividendos entregues. Então, a distribuição de rendimentos do fundo, referente a maio, foi de 1,09, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA mais 5, líquido já, com base no valor patrimonial de cota de abril de 2023 e IPCA de março de 2023, de 0,71. A distribuição de rendimentos acumulada no fundo nos últimos 12 meses foi de 10,65 e isso equivale a IPCA mais 7. Essa rentabilidade equivalente foi calculada com base na variação do IPCA com defasagem de 2 meses, ou seja, no período entre abril e março. A qualidade de crédito da carteira, a equipe de gestão gostaria de reforçar que todos os CRIs encontram-se adimplentes, ou seja, estão sendo pagos sem atraso, né? E aí continua aqui, com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento extensos, próximos de todos os ativos, na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Aqui ele fala sobre a evolução do patrimônio líquido durante o mês de maio. A cota patrimonial do fundo sofreu uma variação positiva de 52 centavos, com valor patrimonial de 92,54. Essa variação deveu-se principalmente pelo fechamento da curva de juros. Então, em algum momento, vai ter inversão da curva de juros e aí os ativos ficam pelo menos no seu preço justo ou até mais valorizado até do que o seu preço justo. Isso é normal para um momento de mercado, tá? O fundo encerrou o mês de maio com 83.700 cotistas aí, e um volume médio de negociação de quase 2 milhões por dia. E ele fala que, como evento subsequente, no mês de junho, o fundo adquiriu um total líquido de 7,9 milhões em posições adquiridas de 4 CRIs já existentes. Dando continuidade aqui no relatório gerencial, aqui ele vem mostrar a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Eu prefiro olhar aqui do que aquelas taxas que eles falam lá. Além de ser confuso, é um pouco estranho, porque às vezes fundos distintos, tá? De gestoras distintas, com a mesma taxa, na prática dá um resultado totalmente diferente. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui nas despesas e ver o que essas despesas representam frente às receitas. O fundo aqui, ele não está fazendo um destrinchamento das despesas. Isso aqui é um ponto que eu acho negativo do relatório da Valora. Eu acho que eles poderiam destrinchar essas despesas aqui. Provavelmente não vai todo esse valor aqui para o bolso da gestão. Como eles não fazem esse destrinchamento, a gente vai considerar como sendo tudo, tá? Então, no acumulado de 2023, o fundo já recebeu 67 milhões. Desses 67 milhões, 34 foram dos juros dos CRIs, 24 milhões vieram de correção monetária, quase 6 milhões de negociação de giro de carteira e mais 1,7 milhão aí, provavelmente deve ser do dinheiro parado em caixa. Então vamos calcular aqui na prática o que essas despesas estão representando aí. Então vamos lá, 7,493, que eu vou arredondar para 7,494 vezes 100, dividido por 67,012. Então no acumulado de 2023, as despesas do fundo estão ali na casa de 11,18%. De 0 a 10 eu acho bacana, de 10 a 15 eu acho caro. Então é uma taxa, para mim, cara, mas ainda dentro do limite aceitável. Lembrando que, de novo, acho que talvez ela esteja um pouquinho abaixo dos 10, se a gente considerar que nem toda a despesa vai para o bolso da gestão, né? Mas vamos lá, vamos continuar à frente aqui. E aqui a gente começa a ver sobre a carteira do fundo. Então, aqui a gente vê os percentuais de exposição, né? CRI Tenda, 7,42%. Vamos ver se tem mais algum outro Tenda aqui no relatório. Aparentemente ele está juntando, Tecnisa. Então Tecnisa com 7, Tecnisa com mais 4. Opa, Tecnisa tem mais de 10% de exposição. Isso aqui é um ponto de atenção que tem que ter, tá? Tenda, aparentemente aqui eu não vi outro Tenda. Tem mais um Tecnisa aqui embaixo, mais um Tecnisa. Então Tecnisa com mais 2,32. Então Tecnisa está ali com uns 13, 14% até aqui, Isso é um ponto de atenção. Tem que ficar atento, por quê? Se ocorrer algum problema lá na Tecnisa, algum problema de inadimplência, algum problema de operacional, isso pode impactar severamente as receitas do fundo, né? Então isso é um ponto que tem que se observar. Apesar de que a Tecnisa vem com nota altíssima, né? De A- na Standard Poor's. Então, para mim isso não muda muito.
o nível da empresa, essa questão de rating para mim, Americanas era padrão A de risco, né? AAA. E ainda assim deu o que deu. Enfim, caso você se interesse por esse ativo, eu sugiro que você abra o relatório gerencial e olhe nessa parte aqui, estude, veja com calma, tá? Para você depois não ser induzido a erro, né? A gente vê que é um fundo que tem muita diversificação, muita pulverização mesmo, e que ele não tem exposição a fundos imobiliários, ele é um CRI puro. E às vezes as pessoas reclamam do CPTS ou de outros fundos que têm fundos imobiliários, esse fundo só tem CRI na sua carteira. E ele está atualmente com 103% do portfólio, 104%, ou seja, ele vem com uma certa alavancagem aí, provavelmente ele tem compromissadas aí. E aquele percentual lá das despesas, provavelmente parte dele é com compromissadas. Por isso que eu digo, seria interessante se a gestora passasse a fazer um destrinchamento dessas despesas aí. Dando continuidade, ele mostra com mais exatidão, deixa eu diminuir um pouco o zoom, como é que está a composição do portfólio. Então o portfólio ele é 100% somente CRIs e aparentemente ele não tem dinheiro parado em caixa. E aí, nas subdivisões, 49% do portfólio é do setor residencial, ele tem 17,4% de BTS, que é Build to Suit, ele vai ter ali 17% de shopping, 2% de escritório, quase 10% pulverizado, 4,1% de logístico e infraestrutura, não sei onde foi parar, deve ter alguma divergência aqui. Enfim, continuando aqui, a gente vê sobre os indexadores. A maior parte do portfólio do fundo, 99%, ele é indexado a IPCA e quase nada, 1% a IGPM, e o fundo não está tendo exposição a CDI, né? É um fundo que está de IPCA puro. Por que não tem exposição ao CDI? Porque eles têm um fundo só de CDI, que é o VEGIR, ele vai ter a maior parte do portfólio indexada a CDI. Aqui ele mostra a composição dos indexadores, né? Então ele vai ter ali, ó, 35% com IPCA puro, 53% IPCA com variação apenas positiva e 11,5% de IPCA com variação positiva, mas com compensação. E aqui ele explica o que vem a ser isso, ó. IPCA apenas positivo, considera apenas a variação positiva do IPCA. Portanto, quando o IPCA é negativo, adota-se o valor zero de índice. É como se fosse aqui, ó, proteção contra a deflação. IPCA com variação positiva com compensação. Caso o IPCA seja negativo, adota-se zero, porém é compensado com índices positivos nos meses subsequentes. Então ele não dá um impacto de imediato, mas futuramente ele vai abatendo dos impactos. Então, ó, essa parte negativa aqui, ó, com compensação é apenas 11% do portfólio. Então é um ponto interessante. E IPCA segue a variação do índice independentemente de ser positivo ou não. Então essa parte é mais 35% do portfólio. É como se ele tivesse 53% com proteção contra deflação. E esses 35% aqui, se for negativo, ele começa a impactar até negativamente. E esses 11% aqui, ele não impacta de imediato, mas ele impacta depois quando volta a ser positivo. Então ele tem que 50% totalmente protegido, 35% não tem proteção e esse aqui tem uma proteção mais ou menos, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Eu ainda vou ver mais um pouquinho aqui do relatório desse fundo. Considere nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Comenta aí para nós o que você achou ou você acha a respeito do VGIP. Você tem esse fundo aqui no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo, a Valora uma boa gestora? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu tenho esse ativo aqui no meu portfólio, tanto na carteira pública quanto na minha carteira fechada, e eu gosto bastante, tanto da gestora quanto do fundo. Eu acho que eles fazem um bom trabalho e que, em geral, eu só tenho pontos positivos a respeito do fundo. Apesar de tudo, isso não significa, tá, que o fundo seja bom ou ruim. Isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Caso você opte por investir nesse ativo, tome você as decisões, estude o portfólio, estude os relatórios gerenciais, para só aí você fazer a sua tomada de decisão. Nós temos dois canais que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já conta com 338, está crescendo bem. E o canal Amu Dicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000 inscritos agora, só faltam 17 inscritos.
considere ir lá no canal Mudicas e se inscrever. Ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos, está bem pertinho. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Lembrando que eu vou continuar no relatório gerencial daqui a pouquinho. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nesses canais aí, se inscreva e ajude-nos a chegar aí nos nossos objetivos. Olha lá, tudo isso é muito interessante para nos ajudar. Continuando aqui no relatório, ele mostra que 72, quase 73% do portfólio não tem rating e apenas 27% do portfólio tem rating internacional. Então, ó, nesse sentido aí, ó, 14% sem garantia real porque eles têm rating alto. E aí eles vão ter ali 12,4% com um LTV de acima de 80%. Esse LTV, Loan to Value, ele significa o quanto dessas garantias, o quanto do empréstimo foi dado em garantia. É mais de 80, mas eu vou calcular com 80 para facilitar. Significa aqui, ó, que a cada 80 de dívidas, o fundo vai ter 100 de garantia. Então a gente vê aqui, ó, esses dois percentuais aqui, ó, 45% do fundo tem um LTV muito bom. Um LTV na casa ali entre 50 e 60 e abaixo de 50. Então, na média, ele vai ter ali uns 45% do portfólio com LTV ali na casa de mais ou menos 50. Ou seja, a cada 50 de dívida, ele vai ter 100 de garantias. Então, o LTV médio da carteira eu acho muito bom. Além do que, a gente vai ver que são devedores de boa qualidade de crédito, são devedores bons, né? Então, esse fundo dificilmente vai passar por um resultado de alta problemática, com inadimplência ou coisas nesse sentido, né? Então, eu vejo de forma muito, muito positiva aí. Continuando, aqui ele traz mais ou menos o rate, né? A tabela de sustentabilidade. O que dá se você comprar o valor, né? Para quem conseguiu comprar esse fundo a R$ 84,00, um deságio de 9%, representa IPCA bruto aí, ó, de 9,08%. A 86 vai dar IPCA mais 8, 8,87. A 90 vai dar IPCA mais 8,47. A 92,54 vai dar IPCA mais 8 e a R$ 94,00 vai dar IPCA mais 8,11. Então, quanto mais barato vai comprando, maior é o retorno que a pessoa vai tendo, né? Mais à frente aqui a gente começa a ver sobre os rendimentos. Isso aqui eu não vou tecer maiores comentários. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção, né? E aqui mais abaixo ele começa a falar sobre os ativos. É de extrema importância, se você tiver interesse de se posicionar nesse fundo, sempre vá lá no final e leia por alto os devedores do fundo. Então só vou ver os primeiros aqui para você, ó. O CRI Cambuí, rating não tem, ele é um cupom de IPCA mais 8, vai vencer em 2025. Operação com a CETIM, Incorporadora Paulista, com foco na incorporação de projetos residenciais, escritórios, hotéis, na região metropolitana e interior paulista. Tem 40 anos de história, a operação possui como garantia alienação fiduciária de terreno, localizado no bairro de Cambuí, na cidade de Campinas, com relação atual de garantia de 192%. Ou seja, um LTV altíssimo, né? Altíssimo. Significa que o que ele emprestou de dinheiro, ele tem quase o dobro ali de garantia. Esse outro aqui, ó, o CRI Altino, também ó, uma operação com a Tarjab, incorporadora e construtora, mais de 37 anos de atuação, foco em empreendimentos residenciais. A operação possui como garantia alienação fiduciária de terreno localizado na Vila Clementino, cessão fiduciária dos recebíveis e fiança dos sócios, com relação atual de garantia de 200%. Eu não vou ver um por um aqui, mas aqui a gente vê um por um todas as dívidas que o fundo possui. Se for do seu interesse, é de extrema importância que você vá lá no relatório e veja tudo isso aqui com atenção. Então, pessoal, eu só poderia agradecer e reiterar novamente. Muito obrigado a vocês pelo apoio que vocês trazem aqui ao canal. Seja pelo apoio de forma gratuita, seja pelo apoio de forma financeira. Obrigado a todos vocês que colaboram. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix do canal. Vocês se tornam membros. Os membros aqui carregam o canal aqui nas costas. E também vocês que adquirem os e-books. Muito obrigado de coração. Saiba que isso é de primordial importância para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!